Atletas no Ar está de volta e recebendo, nesse último bloco, o presidente dos Atletas de Cristo, pastor Marcos Grava. Pastor, obrigado primeiro pela honra, pelo privilégio de ter convidado a gente para estar nesse congresso. Foi bom demais e é bom demais ter você aqui no programa hoje. Fábio Marques e Jorge Marques Júnior, eu que agradeço a TV Boas Novas por enviar a nossa equipe do Atletas no Ar para cobrir nosso congresso. Foi um sucesso, graças a Deus, o 31º congresso aconteceu, mesmo com as dificuldades que tivemos nos últimos anos. Nós estamos muito felizes com tudo que aconteceu aqui, com os preletores, os testemunhos, muita gente sendo edificada, foi uma grande bênção. Vocês que estão acostumados a ver o Grava como apresentador, né, hoje ele vai ser basicamente um entrevistado nosso, como presidente dos Atletas de Cristo, e a gente quer começar sabendo como é que está sendo esse desafio, de ser presidente dessa missão de tantos anos, que abençoa tantas vidas através dos atletas. Muito bem, Jorge, o congresso não é apenas um momento de edificação dos nossos atletas, os líderes dos grupos que estão aqui, mas é também um momento de renovação da diretoria de Atletas de Cristo. Eu fui presidente durante 1 ano e meio, substituindo então o presidente Paulo Sérgio, ex-jogador, mas agora a nova diretoria está sendo eleita e ela vai tomar posse a partir de janeiro de 2015, por um período de 3 anos. E como você disse, é um desafio poder dirigir esse ministério, que já existe há mais de 30 anos e é tão conhecido no Brasil inteiro, e passa por um momento de reestruturação, de uma nova fase do esporte nas nossas igrejas, diferente do que acontecia 30 anos atrás. As pessoas me perguntam o que é diferente. Eu sempre digo, uma das coisas mais diferentes é que antigamente atleta só entrava na igreja via Atletas de Cristo. Não era possível você encontrar um atleta dentro da igreja se não tivesse sido transportado através desse ministério. Hoje, muitos atletas conhecem a igreja primeiro, que nós ficamos muito felizes com isso e gratos a Deus, para depois conhecer Atletas de Cristo, graças ao crescimento espantoso da igreja evangélica no Brasil. Mas a gente tem um desafio pela frente e com a graça de Deus e a colaboração de nossos parceiros, como a TV Boas Novas e outras, a gente espera alcançar muita gente. Muita gente assiste a gente em casa e às vezes fica se perguntando como é que foi que o Grava chegou até aí. Eu queria que você contasse como é que foi a sua história com relação ao esporte, como é que você chegou a trabalhar no Atletas de Cristo. Essa é uma pergunta interessante porque o primeiro presidente de Atletas de Cristo foi um jogador de futebol, um jogador de seleção brasileira, famoso João Leite. Depois vieram outros exatamente iguais a ele. Foi Baltazar, depois Jorginho, depois Paulo Sérgio. Quando Paulo Sérgio entrou, eles me convidaram para ser membro da diretoria. E eu aceitei o cargo de vice-presidente, responsável por um departamento específico de Atletas de Cristo, cuidar das viagens missionárias. E tem sido isso que tenho feito durante os últimos 6 anos. Desde 2008, eu sou responsável por pegar os Atletas de Cristo e levar aos países fechados para proclamar o Evangelho. Mas no ano passado, o Paulo, então presidente, precisou se ausentar do cargo. Ele assumiu um cargo de secretário de esporte e, por força de lei, você não pode ser presidente de uma ONG e secretário estadual ou municipal. Então, ele teve que abdicar da posição de presidente e eu tinha uma escolha. Ou passava essa bola para um outro líder, ou assumia a presidência do ministério que 25 anos atrás me apresentou Jesus. E isso falou mais alto ao meu coração e, apesar de pouco tempo para me dedicar a essa função, o Senhor nos colocou paz para que nós assumíssemos aquele ministério que 25 anos atrás nos apresentou o Evangelho, justamente no ano que nós sediaríamos a Copa do Mundo no Brasil, e isso tem sido um desafio, mas acima de tudo tem sido um privilégio, uma grande bênção de Deus. Legal, você falou que estava responsável pelas viagens missionárias. Nessas viagens que a gente até inclusive passou bastante sobre o Japão, né, e entre outras que a gente mostra aqui no Atletas no Ar, além do Evangelho puro e simples, que é a maior arma que a gente pode levar para as nações, qual é o principal trunfo de conseguir chegar e talvez meio que disfarçado pregar o evangelho de uma maneira sutil, mas muito poderosa também? Desde quando nós começamos a fazer isso, e a minha primeira experiência já faz muito mais tempo, foi em 1997, nós nunca chegamos lá com o nome de Atletas de Cristo, né? Então, os jogadores, a comissão técnica são membros do ministério, mas nós temos um outro nome na equipe que é alusivo ao Brasil, ao nosso país, e que quando chega lá é muito conhecido e muito bem aceito. Então, isso tem aberto muitas portas.
E a nossa presença nesses países muito restritos ao Evangelho só tem sido possível por causa dessa associação, esse binômio futebol-Brasil, conhecido no mundo inteiro, que abre portas sem nenhuma dificuldade. Você mencionou que você mesmo foi alcançado pelos Atletas de Cristo há 25 anos atrás. Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência. Olha, foi uma experiência fantástica, porque eu sempre fui apaixonado pelo esporte desde pequeno. Joguei futebol, não profissional, joguei voleibol, não profissional, mas na minha região tinha uma modalidade que estava crescendo muito, e até hoje cresce, e ultimamente nós somos campeões mundiais no feminino, graças àquela base do handebol ali no ABC Paulista. E aí eu conheci o handebol cedo, com 15, 16 anos, e comecei a praticar, e me tornei profissional. Durante 10 anos eu pratiquei essa modalidade, depois fui treinador, preparador físico, tive umas experiências próximas à seleção brasileira. Mas um dia, ainda na minha adolescência, eu estava na casa de um tio, e ele recebia umas revistas cristãs, e ali tinha uma revista, e eu comecei a folhear, e durante a leitura daquela revista eu percebi ali a presença de um jogador de futebol contando a sua história. O nome dele era Márcio Araújo, um volante que jogava no São Paulo. E eu li a história daquele jogador profissional que conciliava a sua fé com a sua profissão, talento de jogar, e aquilo me encantou e me deixou numa motivação tão grande que me fez logo em seguida entrar em contato com o ministério. Eu pertencia a uma outra linha religiosa e Deus foi muito gracioso comigo, usando com sabedoria a liderança dos Atletas de Cristo, que me orientou no caminho de como eu poderia conhecer verdadeiramente a pessoa de Jesus, que até então eu não conhecia. E aí, na minha adolescência, eu tive esse encontro. A gente está terminando o programa e eu queria que você desse uma palavra final sobre esse congresso. Depois de 3 anos sem congresso, a gente veio fazer esse congresso aqui e foi maravilhoso, cara. Foi sensacional. Eu queria que você desse uma palavra final. Olha, o congresso não poderia ter sido melhor em termos de programação. Nós estamos muito gratos mais uma vez à TV Boas Novas, a vocês dois por estarem aqui cobrindo esse evento, porque além dos preletores nós mostramos toda a força dos Atletas de Cristo. Atletas de Cristo que estava praticamente abandonado nos últimos anos, com muitas dificuldades, voltou com a graça de Deus, não pela nossa liderança, mas pelo cuidado de Deus, porque essa obra, eu sempre digo a todos, não é uma obra de homens, não é uma obra do João Leite, fundador, não é uma obra do Baltazar, do Alex Dias Ribeiro, não é uma obra do Marcos Grava. Essa obra, ela pertence a Deus. E aquilo que é de Deus, ela permanece. A palavra nos diz isso, que aquilo que não é de Deus, ela vai perecer, mas aquilo que é de Deus vai permanecer. E a Atletas de Cristo teve as dificuldades, como toda organização tem na sua mudança de geração. Completamos agora 30 anos em 2014, mas nós estamos ressurgindo, graças a Deus, e é uma liderança jovem, a gente comprometida como vocês e outros que estão aqui. Então nós estamos muito felizes. Tivemos aqui a presença de fundadores desse ministério, como João Leite, o próprio Alex Dias Ribeiro, a segunda geração, que nós dissemos assim, que passou aqui, Jorginho, Silas e outros atletas testemunhando, e agora já está vindo uma terceira geração. Tivemos aqui o Wallace, jogador do vôlei de Campinas, pastor Fábio Mica, também jogador de futebol da Ponte Preta, Renato Cajá, Cissa do Karatê, o Leandro, o corredor de Fórmula 4 no automobilismo, um jovem de 18 anos testemunhando. Incrível, foi um testemunho lindo de como é depender do cuidado de Deus e ser fiel a Deus, leal a Deus, apesar das dificuldades da oposição. E ele está experimentando a bênção. E todos esses testemunhos vão estar disponíveis ao nosso público do Atletas no Ar, através dos nossos programas e também nas outras mídias de atletas, que são o nosso Facebook, o site e também o próprio canal do YouTube. Bom, é isso. Eu estou até me sentindo um diácono aqui da igreja para essa mesa aqui, esse pano bonito. Mas, enfim, encerrando aqui o programa, foi muito legal, foi um congresso abençoado. O pessoal da cozinha, comida sensacional, a gente comeu muito bem. Podemos deixar de agradecer a Igreja do Nazareno de Campinas, que abriu espaço fantástico, formidável, a todo o pessoal deles aqui que trabalha no acampamento Manaim, nossa gratidão. Exatamente. Eu quase voltei um pouco mais magro por causa dessa subida que tem aqui fora, rapaz, maravilha, subia tá todo precisando. dia, mas a comida estava tão boa que eu não consegui dar essa emagrecida, não. Mas, enfim, Fábio, encerra aí pra gente. Semana que vem tem as nossas retrospectivas. A partir da semana que vem, programas especiais do Atletas no Ar até o final do ano, retrospectiva do nosso quadro Atletas em Campo, Atleta por Ele Mesmo, no primeiro programa do ano, uma retrospectiva esportiva, e a partir, então, do dia 13, programas da segunda temporada do Atletas no Ar, eu, Jorge Max e o pastor Marcos Grava. Espero que você possa estar com a gente. Um grande abraço, até semana que vem. Até lá. Um abraço.